É que já está chegando aqui. Aí. Vamos mutar o microfone aqui, para a gente ver a carta. Irmão Jeremias, feliz sábado. Sábado. Informativo Mundial das Missões. Conquistador de garotas ou conquistado por Deus? Daniel vivia no Suriname quando decidiu aprender o hip hop para chamar a atenção das garotas. Ele aprendeu bem a dançar, chegou até a vencer um concurso de talentos e conquistou fama e dinheiro. Mas certo dia, ele ouviu uma voz na sua mente que disse: "O que você quer da sua vida?" Daniel já havia frequentado uma igreja cristã e percebeu que a voz poderia ser do Espírito Santo. Entretanto, ele respondeu: "Por favor, Senhor, agora não!" E decidiu dançar até ficar velho, para então voltar à igreja. Porém, Daniel começou a ter pesadelos com demônios e que estava entre os perdidos na volta de Jesus. Ele percebeu que não estava salvo. Precisava voltar para Deus. Mas ele não voltou. O tempo passou e então Daniel encontrou na casa de familiares um DVD com o título A Verdade sobre o Hip Hop. Ele assistiu e ficou impressionado. Viu que o hip hop está associado à violência e a gangues. Naquela época, Daniel começou a frequentar uma série evangelística promovida pela Igreja Adventista no país. Certa noite, na série evangelística, quando o pastor perguntou quem gostaria de ser batizado, Daniel decidiu que queria ir à frente. Entretanto, seu corpo começou a tremer e duas vozes falaram ao seu ouvido. Uma dizia: "Você vai abandonar a dança?" E a outra dizia: "Jesus é o caminho." Ele não foi à frente, mas naquela noite, já em casa, pediu forças a Deus para tomar a decisão correta. Na noite seguinte, o pastor fez um novo apelo e Daniel sentiu algo o empurrar gentilmente para frente. Daniel aceitou a Cristo, largou o hip hop e hoje estuda teologia na Universidade Adventista do Sul do Caribe. Há 3 anos, as suas ofertas ajudaram a construir uma igreja para essa universidade, localizada em Trinidad e Tobago. E neste trimestre, iremos mais uma vez ajudar essa universidade. This time, the objective is to open a center of influence to train students in missionary service. Let us be generous. Amém. Só lembrando aí, quiser ofertar para a Escola Sabatina, né, para a ação missionária, pode fazer isso através dos cartões aí de dízimos e ofertas. Quem faz pelo CVMI, para ali outras opções, enfim, tem aí os lugares onde nós possamos ajudar os nossos irmãos de longe também a receberem a mensagem. Bem, aqui eu tinha comentado que quem quisesse fazer algum pedido, agradecimento, que colocasse aqui no chat. A irmã Eliana colocou aqui pelo seu pai Antônio, né, que está enfrentando, está internado, enfrentando a Covid.
Temos mais algum pedido em especial? Que aí nós faremos a oração e iniciaremos a lição já. Posso fazer um pedido, Luiz? Rapidamente, Cris. Luiz, eu peço oração pela bisa da minha neta, né, a dona Célia. Ela é da igreja da Rio Branco e ela tem problemas renais e ela foi para o hospital se recuperar, porque ela estava com uma infecção catéter, né? E daí, dessa infecção, ela teve que ser internada, e da internação ela pegou Covid. E hoje ela está entubada, o estado dela é muito grave, ela está toda apreensiva. Uma senhora de 63 anos, né? Não é tão idosa, mas a doença acometeu, e a segunda doença mais ainda. Que Deus possa fazer um milagre se for da vontade dele, né? E nós estamos em oração pedindo para que Deus possa fazer a vontade, né? Qual que é o nome mesmo? Pedido... Célia, irmã Célia. A irmã Sueli levantou a mão aqui. Luiz, Oi. Pois não, Francisco. tem um pedido. Vamos lá. Posso fazer? A irmã já não levantou a mão na frente? Irmã Sueli, se quiser falar, fica à vontade. Bom dia. Bom dia, irmã. Bom dia. Feliz Tudo sábado. bem? Bom sábado a todos. Eu estou meio perdida com tudo muito novo, né? Essa tecnologia. Então, eu eitei faz tempo, mas estou toda perdida. Mas tá bom, Devagarzinho a gente aprende. Fica tranquilo. Verdade, falta de costume. Eu queria fazer um pedido de oração, né? Especial para o meu marido. Segunda-feira ele tem audiência, né? E que está na mão do Senhor, essa audiência, né? Seja feita a vontade do Senhor. Ainda que muitas vezes a nós fala seja feita a vontade do Senhor e não aceita, mas eu creio que tudo que o Senhor faz é bom, né? Talvez nós não entendemos o hoje, mas tudo que ele faz é bom, perfeito e agradável, né? Qual que é o nome dele, irmã? Desculpa. Laércio. Irmão Laércio, ok. E pela minha família também, né? Que, infelizmente, dia que passa, nós temos uma notícia, né? Que nós temos um grupo de família que um foi contaminado, mas graças a Deus ninguém está internado, né? Mas que o Senhor possa vir fazer o querer dele na nossa vida, né? Essa doença que é tudo muito novo, né? Tudo muito confuso, né? Mas eu creio que o Senhor, independente da situação, o Senhor ainda não perdeu o controle do mundo. Com certeza. Vamos lá, Francisco. Rapidamente. Oi, Luiz. O meu pedido é para que todos os irmãos puderem lembrar em oração pela família de uma grande pessoa, querido, que descansou no Senhor, que se chama Fábio. Essa semana agora ele descansou no Senhor e a sua esposa se chama Letícia. Para que o Senhor conforte o coração dela e até a breve volta do Senhor, né, nós possamos nos encontrar. Ele foi muito importante na minha vida e principalmente na minha reaproximação com o Senhor, né? Então esse é o meu pedido e agradecimento por tudo que eles puderam fazer de bom também na nossa vida, principalmente na minha vida, né? Então pela família da Letícia, pela Letícia e pelo Fábio, que descansou no Senhor, né? Mas já está em paz até a breve volta do Senhor. Esse é o meu grande pedido e agradecimento. Amém. Obrigado. Mais alguém, rapidamente? Ô, Luiz. Oba, grande Joel. Bom dia a todos aí. Eu agradeço também pela vida, pelas bênçãos recebidas, né? Também pela proteção. Eu fiz o teste, deu negativo, tive os sintomas, mas não sei por que deu negativo, mas eu louvo ao Senhor por isso. E estou bem, graças a Deus, estou bem, 100%, né, em relação ao Covid, e eu louvo a Deus por isso. E ora também pela Maria, né, pela viagem dela, ela está retornando agora terça-feira.
Ela está vindo no ônibus. Para que Deus esteja preparando a viagem dela, que venha dar tudo certo. Amém. Esse é o meu pedido e meu agradecimento. Amém. Ô, Luiz, Manda aí, Emerson. bom dia, pessoal. Bom dia. Eu queria só relembrar aqui, para vocês não esquecerem da família Rosário. Com certeza. Como eu estou mais próximo deles, eu estou vendo a barra que eles estão passando. Então, pessoal, não esquece da família deles, não. Continue orando para que Deus possa transformar o coração do Fernando e que possa confortar as meninas, né? Porque a gente que está mais próximo tá vendo que o negócio não tá fácil. A gente está tentando ajudar tudo que é jeito, mas só quem conforta é Deus, né? E também pela Maria, que perdeu o pai, né? Maria perdeu o pai esses dias também, deve estar passando um perrengue nervoso, né? Com certeza. E pelo tio da Ana também, que tá entubado. Qual que é o nome dele? Eu não conheço, mas ela fala que é um homem muito bom. É Francisco o nome dele. E ele foi para fazer uma cirurgia na perna não. E aí deu complicação e acabou entubado. Então, que vocês orem por ele. O nome dele é Francisco. E não esqueça de orar pela Maria e pela família do Fernando, tá bom? Com certeza. Amém. Esse é meu pedido. E vamos orar? O Emerson, que você já está falando aí, que você quase não fala com a gente, faz a oração para a gente, por favor. Aí, Luiz, só acho que o lembrando, irmão então... Jeremias levantou a mão. Não, Gerê, desculpe. Não? Ah, não. Então não. Não. Perdão, irmão. Ok. Você faz a oração, Emerson? Assim. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque sabemos que em meio a essas dificuldades, o Senhor ainda está com a sua mão estendida para nos amparar. Amém. Muito obrigado, Senhor, porque temos a certeza que o teu Espírito e a tua paz ainda pareia sobre nós. Amém, Senhor. O Senhor sabe, ó Deus, que os momentos que estamos passando não é fácil. Estamos vendo pessoas que amamos aos nossos redor indo descansar e a gente, em meio a tudo isso, ficamos tristes, às vezes até desesperados, porque tentamos fazer alguma coisa pelos outros e não temos força ou reação ou não sabemos como agir. Amém. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama e nos conforta e nos capacita no momento certo. Entregamos o nosso ser, os nossos pensamentos, os nossos entes queridos nas tuas mãos. Porque o Senhor sabe que sem ti nós não somos nada. Verdade. Queremos, Deus, pedir pelas pessoas que estão internadas, pelas pessoas que perderam seus amigos, seus parentes. Nós não sabemos a que eles estão sentindo, mas o Senhor sabe. Por isso, ó Deus, por favor, conforta o coração deles. E ponha na mente deles que, assim que teu Filho Jesus voltar nas nuvens dos céus, todos nós iremos se ver, iremos se abraçar. Porque sabemos, ó Deus, que só na vinda do teu Filho que nós reencontraremos. Dá-nos uma boa escola sabatina. Abra nossa mente para entender um pouco mais. Perdoa os nossos pecados em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bem, se mais alguém tiver algum pedido, depois coloca aí no chat para a gente. Na sequência, então, a nossa Eliane, né, Eliana, perdão, desculpa, Eliana, corrigindo aí o nome. Eliana que nos trará, né, vai dirigir a lição para nós hoje. Deus seja contigo, minha irmã, estamos aí para ajudar. Obrigada. Estão vendo a tela? Perfeito. Tá ótimo.
Então, eu o convite, né, para dar início nesse primeiro livrinho aqui do segundo semestre, né, essa primeira lição da Escola Sabatina, que foi escrita por George Franz Hensel. Ele é um professor, teólogo e professor adventista, né, com foco no Antigo Testamento. Ele foi nascido na Alemanha em 1935 e faleceu em Utah em 1994. Então, o que aconteceu, né? É a pergunta que nos faz. E qual o verso para memorizar? Deus disse, façamos do ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26 a 27. Aqui é a mesma frase, né, da criação do homem, né, só que na versão hebraica, né, que está aqui embaixo, né, ele mostra que Deus criou, né, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Essa é a forma correta que está em aramaico. Então, minto, em hebraico. Vaivar Elohim etna betsamo betselem Elohim bara otozakar uterram bara otam, né? Então, essa seria a pronúncia. Então, tartarugas ao fim. Só que antes de entrar no tartarugas ao fim, vou fazer o comentário sobre o primeiro item. O que aconteceu? Em primeiro lugar, o ser humano foi criado para ser dependente de Deus. Isso significa que não lhe foram concedidas qualidades para que atue independentemente de Deus. Assim, no momento em que o ser humano se considera independente de Deus, destrói sua identidade. Deixa de ser uma criatura que Deus criou, o que impossibilita compreender a Deus e compreender a si mesmo. Então, e qual o valor que o ser humano tem para Deus, né? Então, por partilhar a semelhança divina, que possuímos valor intrínseco para Deus e os pares, uma demonstração desse valor, no caso de Adão e Eva, foi o fato de receberem a incumbência de reinar sobre a terra, como uma espécie de vice-gerentes, né, de Deus. Nesse modo, o Senhor deixou claro que criou o ser humano com o mais elevado futuro e o mais nobre das concepções, né? Tendo em vista uma eternidade de realizações criativas. E aí fica evidente que foi Deus que deu vida ao ser humano. Podemos pensar, então, que a vida humana só é possível devido à fonte de vida. E, portanto, separados de Deus, o ser humano morre, pois não tem vida em si próprio. Assim, não existe a ideia de alma imortal. Em nenhum momento é dito que há uma parte humana mais significativa como algo que seja a parte espiritual e mais importante do que a mental, né? Ou que a emocional está acima do estado de físico, né? Então fica claro que a imagem de Deus está localizada em algum aspecto ou característica particular do ser humano, e o ser humano como um todo reflete o caráter de Deus. Isso é importante para o processo da salvação, pois o que precisa ser resgatado é o todo do ser humano. Não existe parte espiritual, parte mental ou parte física. Todo o ser humano, ele é apenas completo, tendo a imagem de Deus e, portanto, apenas as questões de ordem espiritual não significa ser humano. Eu abro para comentários dessa parte antes de eu ir para tartarugas. Algum comentário? Gostaria de fazer um comentário. O escritor do livro de Gênesis. Moisés foi o autor do livro de Gênesis e Ellen White, ela escreve sobre a peregrinação de Moisés em Midian e sobre a inspiração do Espírito Santo. Moisés escreve o livro de Gênesis. É importante a gente fazer essa nota,
que Moisés, sendo o escritor do livro de Gênesis, porque, infelizmente, a gente precisa dizer isso. Negar o livro de Gênesis é negar a nossa própria existência, a nossa origem. Tamanha é a importância do livro de Gênesis. É onde nós viemos. É o começo de tudo. Então, eu só quis fazer essa observação, porque, infelizmente, esse livro de Gênesis não são muitos, é claro, mas uma parte do cristianismo ignora o livro de Gênesis. Obrigado, Eliana. Mais alguém? É o comentário aqui da lição, né? O que aconteceu? Era tudo muito bom, tudo maravilhoso. Não existia fome, né? Tá interessante, não existia fome, tufões, terremotos, e não existia assassinos, mentirosos, não tinha nada disso. E aí vem essa pergunta aí, o que aconteceu? Estava tudo muito bom, né? Tudo maravilhoso, não existia, o mortal não existia. E a lição começou muito bem, assim, né? Fazendo essa pergunta. E Deus tendo a certeza, falando dando a certeza que nós não venhamos de uma explosão cósmica, né? E isso mostra o amor de Deus para conosco, o fato de nós sermos feito a sua imagem e semelhança. Glória a Deus por isso. Tem mais alguém? Então, A pergunta que a lição faz aí na abertura, né? O que aconteceu? A resposta só é encontrada numa única fonte. A Bíblia revela. Amém. Aí eu só vou dar mais um complemento, então. Nessa questão, né? Se todo mundo que você pergunta a respeito, quem foi o culpado, né? Quem que deu início, quem foi o culpado que comeu lá sobre a frutinha da árvore do conhecimento, né? E aí todo mundo põe logo a culpa na Eva. É de praxe já todo mundo já meter pedra na bicha. Mas o que acontece? Se vocês forem pensar, né, de uma forma um pouco abstrata, diríamos assim, a Eva, ela não recebeu a comunicação direta de Deus. Quem recebeu a comunicação direta de Deus, né, foi o Adão, né, e não a Eva. A Eva recebeu as instruções de Adão, né? É como aquele telefone sem fio. Quando você não vê a fonte direta, você sempre fica na dúvida, né? Então, foi fácil da serpente ludibriar ela e enganar ela. Só que quem teve o maior erro nesse aspecto foi Adão, porque o Adão recebeu a ordem direta e ele, por si só, resolveu descumprir. Então, esse é um panorama um pouco diferente que serve para vocês depois refletirem. Então, eu vou dar continuidade aqui. Posso falar? Pode falar. Eu entrei um pouco atrasada dessa lição que o Joel passou, mas eu estou pegando pro ar. E essa questão que você falou agora, que a Eva ela não recebeu a ordem direto do Senhor, né? Foi de Adão. Mas o Senhor, ele criou Adão, né? E depois criou Eva, né? Para ser, eu esqueci a palavra, para ser companheira do Adão, vamos dizer, né? E respeitar Adão, tudo que Adão falasse, ela dava o ouvido. Até porque toda vez que Adão falava para Eva sobre o Senhor, primeiro o Senhor vinha falar com Adão, entendeu? Você falou aí assim que de quem é a culpa, né? Mais ou menos, né? A culpa também não foi só da Eva, que nem você veio falar, né? Todo mundo fala a Eva pecou primeiro,
Mas o Senhor deixou ela para escutar o marido dela. Eu vejo desse lado, entendeu? Então eu continuo achando que foi ela que pecou direito, porque o Senhor fez a Eva, né, a costela de Adão, explicou, né? Tem uma parte, né? Eu tenho até um, um livro que fala, né, sobre o começo, como foi criado o mundo, e o Senhor ele explicou diretamente como ia fazer Eva, né, para Adão, e que Adão, por exemplo, seria instrutor da Eva. Então eu continuo achando que foi a Eva que pecou primeiro, Ô, entendeu? Sueli, Oi. e Eliane, eu acho que o que você acabou de falar, Sueli, a lição de quarta-feira vai falar bem sobre isso, viu? Tá bom, tá bom. É porque eu peguei essa lição no meio caminho, né, Joel? Acho que eu me atrasei um pouquinho. Durante a semana a gente vai estudando aqui, nós vamos entender o que aconteceu. Vai dando as informações aí para a gente compreender. Uhum. Amém. Vou dando continuidade aqui. Tartarugas do começo ao fim. Aqui tem um texto, tá? Que vocês podem estar lendo enquanto eu estou explicando, né? Mas existem bastante teorias a respeito desse Tartarugas do começo ao fim. Então, no primeiro dia, foi dada a luz da Terra, né? Não sabemos como isso aconteceu. Existe pelo menos 3 possibilidades. A primeira, de que essa luz vinha da presença de Deus, uma vez que o Sol foi criado no 4º dia. A segunda, de que essa luz vinha do Sol, que teria sido criado com a Terra, no princípio. E, por fim, de quem a luz vinha, de alguma outra fonte, como uma supernova ou outro evento astronômico. Os proponentes da primeira interpretação podem se apoiar em referências que apontam a luz que vem de Deus. Isso a gente pode conferir tanto em Isaías 60, 20, Apocalipse 21, 23 e também 22, 5. Por outro lado, a segunda pode ser apoiada pela referência à tarde e manhã de cada dia, por exemplo, em Gênesis 1, 5. E também pela afirmação de Ellen White de que os dias da criação foram marcados pelo nascer e o pôr do sol. E, por fim, a terceira possibilidade parece menos provável. Contudo, as 3 interpretações parecem consistentes com o ensino da Escritura. O Apocalipse 14, 6 apresenta um anjo proclamando o Evangelho, dizendo: adorai aqueles que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes de água, porque a criação bíblica é parte das boas novas do tempo do fim. Primeiro, faz parte as boas novas saber que Deus, Criador, tem poder absoluto sobre a natureza, porque ele tem poder ilimitado, podemos confiar em sua condução. E se a criação tivesse sido realizada por meio de longas eras de mudanças graduais, como poderíamos confiar da capacidade divina de intervir em nossa vida? Então, sobre esse comentário, né, eu vou falar agora o textinho que está aqui. Existem diversas teorias sobre a criação da Terra sem poder ou a força de ser divino superior. Introduzida no século XVII por Jaspers Darkhead, a teoria da Terra em tartaruga cósmica é exatamente o que parece. Um animal gigantesco estaria carregando todo o nosso planeta junto com os mamutes gigantescos. O mais curioso é que a ideia não vem necessariamente de Darkhead, mas sim dos nativos americanos. A história semelhantes circulam pela China e Índia. E a pergunta que fica é: será que a gente que acredita hoje que o nosso planeta está em cima de uma tartaruga? Abro para comentários. Ô, Eliana, me permite.
E o interessante é que a gente acha uma loucura isso. Como pode haver pessoas que acreditam numa teoria como essa? E existem muitas pessoas. Muitas. E aí você fica assim com um ponto de interrogação, achando que é um absurdo as pessoas acreditarem nisso, né? Se perguntássemos para ela, tá, mas quem criou essas tartarugas? É complicado, né? Mas embora o argumento bíblico que nós temos, embora ele seja simples, de maneira clara, nós só podemos aceitar essa argumentação bíblica pela fé, não tem outra maneira. Sim. Porque ninguém estava lá, ninguém viu. Então, somente é pela fé. Agora, é muito mais difícil crer nessas teorias, nessas argumentações de evolucionistas, né? É muito mais difícil crer. É interessante porque se você desafia uma dessas pessoas, elas muitas vezes elas não aceitam o desafio. Parece que é por orgulho ou por medo de perceber que a Bíblia tem razão. Eu sei porque eu tenho um amigo professor de história e ele é bem assim, cético e ateu mesmo. E eu fiz um desafio para ele, assistir. Eu achei excepcional esse programa, Evidências. Porque se você assiste, não tem como você desacreditar da Bíblia, né? Porque prova ali direitinho a criação em 7 dias, ciência e criação entrelaçada. A impressão que dá que é mais por orgulho que essas pessoas optam em não acreditar na Bíblia. Se me permite, eu queria comentar justamente do seguinte. A história não fecha. Vamos, aproveitando aí a Cileide como minha professora de português, eu sempre saliento isso aí, né, Cileide? Bem, uma redação, ela precisa ter início, meio e fim. Se você não fecha a história, você não terminou a sua redação. Ela não vai receber a nota devida, né? Então, é interessante que, por isso que a Bíblia, né, ela faz todo sentido justamente porque tem um início, um meio e um fim, entre aspas, né? No caso, a história fecha, e é lógico que com uma continuidade das pessoas, mas a história, ela fecha. Existe coerência. Eu sou uma pessoa que sempre gostei muito mais da área de exatas. E aí é a questão uma coisa muito frequente em área de exatas é a lógica. Você tem que usar muito a lógica. E aí é justamente nessas horas que você, quando vai contra-argumentar com essas pessoas, não existe lógica numa situação dessa. E aí é nesse momento que as pessoas se perdem, porque não existe lógica naquilo que elas acreditam, porque não existe um fim, né? Fica uma ponta em aberto que nunca se fecha. E a Bíblia, ela nos traz esse panorama como um todo. E detalhe, se nós não entendermos e nós não aceitarmos Deus como Criador, é impossível para nós aceitarmos e entendermos todo o restante da Bíblia. Por isso que a criação justamente faz parte do início da Bíblia, lá no começo, para que a gente possa entender tudo o que aconteceu lá, para que faça sentido todo o restante, inclusive o seu final. E aí, essa parte realmente pela fé, né? Eu costumo dizer que é necessário ter muito mais fé para acreditar em teorias como essas, né? Essa da tartaruga, por exemplo, do que você acreditar em um Deus que realmente tem poder para criar e fazer o que ele quiser, no momento que ele quiser, inclusive criando a partir do nada. O homem se vangloria de ter feito coisas, quando na verdade ele apenas transforma. Deus, sim, foi o criador, né, de todas as coisas. Amém. Vou fazer uma Só pergunta. Só uma pincelada aqui da lição de domingo. Por que tartarugas no começo ao fim?
É que é só uma pincelada para a gente entender. Eu acredito que tem pessoas que estão um pouquinho meio perdida, porque tartarugas do começo ao fim. Podemos analisar o O seguinte: meu marido. no Meu marido está princípio, meio perdido. Ele está meio perdido. Ele acabou de me perguntar sobre essa tartaruga. Foi onde que você veio com a questão? Desculpa. só uma pincelada aqui rapidinho para vocês entenderem. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aqui, como está o comentário aqui, né? A terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus parava sobre as águas. No princípio da criação, no princípio de tudo, né? O Espírito de Deus parava sobre a terra. E sobre a tartaruga é porque tem um cientista que estava passando uma palestra, né? Ele estava fazendo uma palestra sobre as galáxias, sobre as estrelas, as constelações para os alunos. E ali mostra uma aluna que ficou... Houve aqui uma pergunta, né, do cientista, né? O que estava acontecendo, né? Por exemplo, o cientista continuou em tom de gracejo: senhora, e no que essa outra tartaruga está sentada, né? Ou seja, houve um argumento entre o cientista e a aluna, né? E aí, qual foi a resposta da aluna? Que uma tartaruga estava sentado em outra tartaruga, né? Uma em cima da outra. Ou seja, resumindo, tanto a pergunta, o cientista estava ali falando uma coisa sem fundamento nenhum e terminando a aluna não entendendo coisa nenhuma, tá? Essa pincelada aí que aconteceu, que o cientista queria mostrar alguma coisa, uma certeza que não é certeza, que não é verdade. Enfim, a pergunta 1, né, mostra, a resposta da pergunta 1 mostra que nós temos uma origem, né? Deus é o nosso Criador, e ponto final. Aí entra aí a nossa fé em Cristo Jesus, que é pela fé que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Amém? Ô, Joel, deixa eu fazer uma pergunta. Posso? Pode, aí a turma aí responde, nos ajuda. Então, meu marido, ele entendeu um pouco, mas depois que eu desligo, que eu explico para ele detalhadamente, que ele é um pouco meio difícil de entender. Mas como que essas pessoas não acreditam em Deus e como que estão aqui? Uma pessoa dessa tem que fazer uma pergunta assim: quem criou você, então? Foi a tartaruga? Isso mesmo, né? Sueli. Não, um dia aconteceu, eu não me lembro quem, né, para mim não mentir. Eu não me recordo, mas eu me lembro, eu acho que foi para minha irmã que um dia eu falei: você fala para mim que Deus não é isso, né, aquilo, que antigamente a minha irmã era espírita. Aí um dia eu falei para ela: qual é a sua origem? Quem fez você? Quem fez a mãe? Quem fez meu pai? Quem fez a mãe da minha mãe? Quem fez o pai do meu pai? Então, tem uma origem. É impossível. É muita... eu não estou conseguindo achar a palavra correta para falar agora. Uma pessoa falar para mim que não acredita em Cristo. Quem te fez, minha filha? Foi o ET? Né? A pessoa pode falar que não serve, que não acredita. Ainda a pessoa falar que não acredita, aí eu desconfio, né? Porque eu falo para ela: como que você consegue respirar, né? Eu costumo explicar muito para o meu filho isso sobre Deus, né? A minha filha está bem, porque como nós estamos em casa agora, eu sempre falo muito para minha filha e para o meu filho: quer alguma coisa, pede para o papai, mas saiba pedir, entendeu? Mãe, mas cadê Deus que eu não vejo? Você não vê, mas ele está lá em cima, ele te vê. Mãe, como é Deus? Ele tem poder, ó. Você dorme, quando você dorme à noite, o seu ar todinho para. Aí papai do céu de manhã cedo fala: ai, deixa eu acordar o limpo. Volta o seu ar a respirar. Então, é impossível uma pessoa falar uma coisa dessa, de tartaruga, diz: é Deus, a criação é do Senhor. E vivemos hoje pela fé, porque o Senhor, ele fez o mundo pela fé dele, entendeu?
Sueli, Só isso, gente. Sueli, Acho que eu falo demais. Sueli, é justamente Muito bom. o seguinte, a questão que eu faço sentido, né? Se você, vamos pegar a teoria mais aceita, que, por exemplo, a do Big Bang, através de uma explosão, as coisas começaram a se organizar no universo, começou a criar a vida, e uma desenvolveu a outra, e assim por diante. Verdade. Tudo bem, você até pode entender, mais ou menos, né, por questões científicas, essa questão. Só que é o seguinte, ela não te dá perspectiva nenhuma de futuro. Ela não te dá perspectiva nenhuma de algo que vai acontecer para que o mal que a gente conhece, por exemplo, venha a ter um fim. E a Bíblia, ela com essa... Quando nós entendemos Deus como Criador e qual é o plano dele para nós, faz todo sentido e a gente consegue avançar. Sim, essa é a questão. Deixa eu te falar um negócio. Eu acredito que não vai ter fim aqui na Terra, nada disso. Choro, luta, morte. Eu acredito que não vai ter um fim, né? Antigamente eu tinha muito medo do mundo, tinha muito medo de morrer. Lógico que, por mais que nós saiba, que na Bíblia fala que vai ter o nosso fim, né? Vai ter o nosso julgamento, ninguém está preparado para isso, né? Até porque eu tenho filhos, né? Mas hoje eu não tenho medo na morte, né? Eu não tenho medo do fim no mundo, apesar que nós estamos vivendo ele, né? O ano de 2020 foi um ano para mim muito, muito louco, eu costumo falar, né? Foi muita loucura. Hoje não, hoje eu tenho uma confiança que o que nós estamos passando aqui, o Senhor falou que nós viveria aqui, né? Choro, luta, primeiro ter bom ânimo. Ele venceu o mundo. Eu não vou vencer nunca o mundo, mas vou conseguir conquisto, vencer meus problemas, a minhas depressão, né? E é assim que eu costumo levar para minha família. É isso aí. É por isso que justamente a Bíblia ela faz todo sentido, né? Vamos avançar, pessoal, que o horário tá estourando. Vamos lá. Pois é. Vamos lá. A imagem do Criador, a lição de segunda. A criação da humanidade, a imagem de Deus, também é parte das boas novas. Isso estabelece um vínculo especial entre nós e Ele. Essa ligação explica por que o Senhor estaria interessado em nos resgatar dos resultados de nossas más escolhas. Se fôssemos apenas animais inteligentes, produtos de uma evolução, por que Ele nos conferiria valor especial? No fim da semana da criação, o Senhor viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Isso mostra que ele não criou o mundo em sua condição atual. Sua vontade era que a criação permanecesse perfeita. As boas novas são que, como a morte, dor, predação, conflito, e serão abolidos de um reino pacífico. E será estabelecido em breve. A gente vê isso também em Isaías 11, 6 a 9, 65, de 17 a 25, e Apocalipse, de 21 a 1 a 4, e de 22 a 1 a 5. Comentários sobre essa parte? Eliana, deixa eu só Ok. colocar Então eu vou dar aqui bem continuidade. interessante. Pode falar. Oi. Bem, no caso, a gente vê aqui, primeiro, né, o privilégio, e aí, no caso, não existe nada que vá nos inferiorizar a partir do momento que nós sabemos que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Somos iguais, independente de ser homem ou mulher, né? Como nos traz essa informação da lição. O ponto que chamou muita atenção para mim e que o ser humano tem muita dificuldade de entender é o seguinte: Deus, ele nos permitiu desenvolver, né, dentro das nossas capacidades, desenvolver a parte espiritual e intelectual. Só que o homem, por mais que ele queira, por mais que ele tente, ele nunca vai conseguir mudar a sua condição física. No que diz respeito, por exemplo, ninguém pode evitar a morte. O homem pode entender que ele pode fazer modificações no seu corpo, mas nunca, jamais, o ser humano vai conseguir fazer aquilo que Deus fez de mais maravilhoso, que foi soprar o fôlego de vida para uma pessoa.
isso não existe, não é possível ao homem evitar a consequência do erro, por mais evoluída que seja a ciência. Nós podemos desenvolver, sim, os nossos intelectos, a nossa parte espiritual, é necessário que isso aconteça, inclusive faz parte da vida, mas o homem não pode evitar que ele venha a morrer. Eliana? Pode falar. Ô Luiz, não sei se eu entendi errado no seu comentário. Você comentou que nós somos iguais a Deus? Acho que eu entendi errado, né? Não, no início eu falei Somos justamente assim, semelhantes. Deus nos criou à semelhança de Deus e todos somos sim. iguais, independente de homem e mulher. A questão da morte, quando eu falei, é a questão que o homem não pode evitar que a morte chegue até ele, né, por mais evoluído que seja. Nós somos isso, a semelhança, né? Semelhantes a Deus. Ô Luiz, Eliana, quero fazer um breve comentário. As pessoas falam assim, eu sou muito feio. Não existe essa palavra, né, para revelar essa pessoa. Não existe. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. As pessoas têm que ficar livres, deixar de ser refém desse protótipo, dessa definição da questão, eu sou feio ou sou feia. Não. Deus criou você, a imagem e semelhança. A pergunta é, em que semelhamos a Deus a nossa imagem? Com a mamãe. Bem, Verdade. Bem, vamos dar mais um pulo. Agora, a aparição de terça-feira. Deus e a Deixa eu fazer humanidade... Pode falar. Posso falar? Pode. Meu filho fala assim para mim, ô mãe, como que nós não vê Deus e essa imagem todo mundo fala que é Deus? Aí que tá, né? Eu não me lembro qual é a passagem que fala, mas fala que Jesus é assim, porque aí meu filho fala, mãe, mas como quem viu Jesus, Deus, né? E fala que ele é assim, que tem cabelo assim, que é assim. Tem uma parte da Bíblia, eu não me recordo qual, que fala... Ficou mudo? Eu acho que o sinal perdeu. Acho que caiu o sinal dela. Então beleza. Então eu vou dar continuidade aqui. Lição de terça-feira, Deus e a humanidade juntos. Adão e Eva, os primeiros seres humanos, foram criados em total inocência. Desculpa, gente, a minha bebê acabou batendo a cabeça aqui e chorou. Aí fala que Paulo teve um encontro com Jesus, não foi? Sim. Então, eu queria entender um pouco essa parte, porque muitas vezes o meu filho me pergunta e eu não sei falar essa parte, como que é essa semelhança de Cristo, né? Sueli. Oi, tô ouvindo. Só uma pincelada aí no que você está comentando. Por isso que existe a palavra de Deus, né? Quando tudo tem uma linha de raciocínio. Quando a gente tem conhecimento, quando a gente procura buscar conhecimento do começo, Gênesis é um começo. E a gente começa a aprofundar, ler livros proféticos, ler a palavra de Deus como a nossa regra de fé, a gente vai ter assim, a mente bem aberta quando vir essas questões, entendeu? E como você falou aí, que Paulo viu a Deus, né? Viu a Jesus, e isso é uma questão assim de se aprofundar, de mais conhecimento, de mais estudo, para depois a gente ter esses estudos para poder passar para os nossos filhos. Passar então, uma verdade, né? Como aqui é um assunto diferente do que você perguntou, é importante a gente se aprofundar mais na palavra, entendeu? Porque
a palavra de Deus ela tem resposta para tudo. Verdade. Então, esse assunto aqui é um assunto bem legal, bem tranquilo para a gente aprender, né? No caso que é o assunto sobre a criação e assim sucessivamente, como diz a própria palavra, né? É um pouco aqui e um pouco ali, regra sobre regra, preceito sobre preceito. Então, com isso a gente vai aprendendo e crescendo na graça e no conhecimento, tá bom? Verdade. Ô, Só para Joel, dar Eliana, uma posso dar pincelada. uma pequena sugestão? Hum, Nenhuma criança ou mesmo adulto não pode ficar sem uma resposta. é, Todos os questionamentos devem ser abordados e a Bíblia tem a resposta. O que eu sugiro para a Sueli é que ela faz uma anotação, anota todos esses questionamentos e lista. Isso. E nós aí vamos ajudar a senhora a levar essa resposta para os seus filhos, porque é importante que eles perguntem, Maravilha. é importante que eles possam saber a resposta. Era isso. Sim, mas eu já verdade. quero dar a resposta para ela já, tá? Que a questão, né? Como que se diz, né, que nós somos a semelhança de Deus, né? E por que Paulo viu Jesus? Jesus é dessa forma? Primeiro, não, Jesus não é dessa forma. Não é essa forma pintada que a gente vê aquele olhinho azul com carinha meio afeminada, com cabelo comprido. Não, gente, não. Isso foi uma criação lá do século XV, tá? Que foi baseado em um rei lá da época, que eu não me lembro o nome agora, porque eu preciso lembrar dos meus estudos, mas é um rei que ele pediu para que se criasse uma caricatura, né, uma figura de Deus como a imagem dele, e ele foi criado dessa forma. Então, todas essas imagens que a gente vê por aí, do Deus branquinho, de olho azul, cabelo comprido, rostinho afinado, é tudo baseado no rosto desse ser humano aí. Né? E com relação à imagem e semelhança de Deus, a gente é tudo cópia? Clone? Não, porque se a gente fosse cópia e clone, a gente seria todos iguais, não teria nem feio, nem bonito, nem gordo, nem magro, nem alto, nem baixo. Né? Então já começa daí. A imagem e semelhança de Deus é em questão de a gente possui a sabedoria, a gente tem e pode conseguir conhecimento, a gente pode ser bondoso, a gente pode ser amoroso, a gente pode ser compreensivo. Então, todas as boas qualidades de Deus, a gente é igual em semelhança. Então, a gente tem esse direito de escolher o caminho, seguir o padrão divino, o espelho divino, e seguir esse reflexo, ou distorcer esse reflexo e seguir pelo mau caminho, que daí você estaria sendo a semelhança e etc. de Satanás. Então, é só esse adendo aí. Eu vou dar continuidade, tá? Entendi. Eu só não consigo guardar ainda para me passar para o meu filho, mas vou ter mais conhecimento sobre isso, mas eu entendi. Tá. Eu entendi. Tá bom. Vamos lá, a lição de terça, vamos continuar. Deus e a humanidade juntos. Adão e Eva, os primeiros seres humanos, foram criados em total inocência. Gênesis 2:25 afirma que o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Obviamente, podemos deduzir que eles não possuíam nenhum tipo de malícia e que o lugar onde estavam era também perfeito. Além disso, eles não conheciam o que era a prática de um ato errado. Em suma, além de não conhecerem nenhum tipo de culpa por qualquer tipo de pecado, eles também eram inocentes com relação ao pecado. A perfeição do ser humano, conforme Deus o criara, envolve pelo menos 4 dimensões. Inicialmente, a perfeição implica em um estado de virtude e retidão. A inocência, que é a ausência de malícia de Adão e de Eva, que eram, né, no caso, resultado de haverem sido criados moralmente virtuosos e perfeitos. O sábio Salomão escreveu: Deus fez o homem reto, está em Eclesiastes 7:29. A palavra aqui traduzida como reto deriva do hebraico yashar, né, que significa
honestidade, integridade e retidão. Ou seja, ser uma pessoa reta não significa meramente a ausência da maldade e da malícia, mas a presença da bondade. Mas do que dizer que não tinha vício nenhum, seria correto enfatizar que Adão e Eva tinham as melhores virtudes, perfeição, também tem que ver com um estado de domínio. Deus disse ao casal: encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que movem pela terra. Isso está em Gênesis 1, 28. Aqui se percebe que o ser humano não estava a serviço da natureza, mas administrava e governava sobre ela. Algum comentário? Sueli, essa lição... Desculpa, Sueli e Eliana. Para todos, né? Uma sugestão, tá? Essa lição é maravilhosa. Quem tiver o livro História da Redenção, aproveite e lê esse livro, porque vai dar uma luz para a gente com relação a essa lição da criação maravilhosa. Quando a lição de terça-feira fala, né, no estado do homem e da mulher, por inocência, e que eles andavam nus, nós sabemos que todos os livros da irmã White é a luz menor com relação à Bíblia. Alguns assuntos, você tem um esclarecimento maior, né? E o livro História da Redenção fala que eles eram envoltos da glória de Deus. E essa glória é que trazia para eles essa pureza, eles não percebiam que eles estavam nus. Quando eles pecaram, diz que no primeiro momento eles sentiram algo que eles nunca tinham sentido, frio. A vergonha. Eles sentiram frio. E aí, quando eles viram, eles estavam... Por quê? Porque aquela glória de Deus havia saído. Só isso. Obrigada. Mas eu acredito que o Senhor já sabia que Adão e Eva iam pecar. Porque o Senhor, ele fez tudo perfeito, né? E eles iam pecar tanto que havia gerações, que era nós, que nós somos de gerações e gerações. Eu penso assim. É por isso que Deus já tinha o plano da redenção, né? Verdade. Eliana, eu quero destacar que nessa interação homem e Deus e a humanidade, Deus também se preocupou com a alimentação para o homem. O homem foi criado, com certeza, ele não sabia que tipo de alimentação ele deveria fazer. Mas Deus se preocupou e orientou o homem. Olha, vocês vão crescer, vão ser fecundos, vão multiplicar, mas precisa, no verso 29 do capítulo 1, fazer o bom uso da alimentação. Quando nós lemos isso, nós percebemos o seguinte, que há 60 anos atrás, nós tínhamos um tipo de alimentação. E comparando com o tempo de hoje, que alimentação que nós temos hoje? Olha, hoje as frutas chegam em nossas mãos, mas passam por um processo violento. As frutas são tiradas bem verdes, elas são forçadas a amadurecer. O Brasil quebra recorde de produção de sementes, mas tudo por tecnologia e por uma tecnologia agressiva. Olha, irmãos, nós temos muitas pessoas hoje doentes e enfermas, com baixa imunidade, e por isso que nós dissemos no início, quando nós ignoramos o livro de Gênesis, nós estamos ignorando muita coisa. E chamou muito a minha atenção o versículo 29. A alimentação que Deus propôs, porque se Ele é o Criador, Ele está dando um manual para conservar essa criação. Porque quando você compra um produto, você tem um manual. Como saber usar esse manual? Como saber esse produto? E o Gênesis, ele é o verdadeiro manual do Criador para o homem. É pena que não vai dar para voltar esse assunto, porque nós estamos já terminando já o tempo da sabatina. O tempo passa muito rápido. Mas, queridos, que sofrimento que nós temos hoje sobre a alimentação.
Desculpa, Eliana, ter tomado um tempo aí, viu? Imagina. Pessoal, é só um detalhe, assim, um ponto rápido. Eliana, eu sei que você tem um material muito bom para passar para a gente. E, infelizmente, assim, o tempo, na verdade, o pessoal da Vila Nova lá já está, né, nos momentos iniciais ali de culto. E aí, só para a gente, eu pedir para a gente fazer Vamos continuar à tarde, Luiz. Isso, então, é isso mesmo que eu ia sugerir. Ela tem um material muito bom. Isso, então, vamos fazer o seguinte, Eliana, vamos fazer uma pausa, tá? Aí, 3 horas, acho que seria um horário bacana, 3 horas a gente entra no mesmo link da Escola Sabatina, né? Ou seja, o mesmo link aí que a gente entrou agora. Aí a irmã complementa para a gente, tenho certeza que a gente tem muita coisa para acrescentar para fazer esse overview da lição. Como eu falei, a lição realmente é muito boa e o tempo realmente, infelizmente, joga contra. Tá bom? Tá bom. Então, assim, Eliana... Só que, assim, à tarde, eu não vou estar aqui em casa, né? Depois, às 3 horas, eu vou estar lá na minha mãe. Eu não sei se a internet da minha mãe vai estar muito boa, então, dependendo, vocês me falam lá se tá bom ou não, tá? Mas qualquer coisa, se não tiver bom pela internet da minha mãe, eu entro pelos dados. Aí vocês só me dão esse toque, tá? Porque Não, eu tranquilo. não sei se a internet da minha mãe é boa o suficiente para dar a aula. Não, Mas tranquilo para mim. Tá, então, aí no caso, Eliana, só faz um alinhamento final, então, pelo menos no primeiro momento, e aí à tarde a gente retoma, pode ser? Tá bom. Então, com relação ao que o Jeremias estava falando, né, a respeito do manual do ser humano, Deus, quando ele criou Adão, né, da Adamá, da terra, então ele já previu tudo isso, não só para o ser humano, mas para todo ser vivente, né? Então, todo ser vivente, seja ele vegetal, animal, né, etc., ele já imaginou como que seria a conduta para esses seres humanos, o que seria bom, o que seria reto para esse ser humano. Só que o mundo vem se modificando e a alimentação veio se modificando, né? Se modificou por causa lá do dilúvio, lá de Noé, né? Que acabou com todo mundo, só sobreviveu a família de Noé e dos seus filhos, a noras e os seus filhos. E aí se passou a comer carne. Qual a tristeza de comer carne agora, né? Diríamos assim, né? A tristeza antigamente, os nossos ancestrais, né? Antes do dilúvio, eles viviam mais, né? Eles tinham mais saúde, né? E por quê? Porque existia um eixo lá do DNA, uma mãozinha do DNA que trabalhava essa parte digamos assim, uma certa química em nosso corpo que fazia com quê? Com que a gente tivesse mais longevidade e mais saúde. A partir do momento que a gente começou a consumir carne, né? E também, depois disso, que teve as modificações das frutas via geneticamente, via cruzamento, né? Então, as frutas, se vocês pegarem imagens de fruta ancestrais, vocês vão ver que é completamente diferente das de hoje, né? Então, houve essa modificação. No tempo antigo, como não existia a genética, eles faziam os enxertos, né? Então, fazia enxerto disso, enxerto daquilo e modificava aquela fruta, né? Hoje a gente tem essas modificações via genética, né? Então, quando passou a ter essas modificações, né, nesse contexto, se quebrou esse eixo do DNA da parte da longevidade e da saúde, né? Então, por isso que hoje a gente vive menos, e antigamente o povo vivia, sei lá, 800, 900 anos e tal lá. Vocês podem ver que na Bíblia, no Antigo Testamento, você vê gente que viveu 900 anos. Para a gente é inimaginável algo desse tipo. Aí vocês podem ver que depois do dilúvio, começou a diminuir. Foi diminuindo em 100 anos, foi diminuindo em 100 anos, e estamos no que estamos hoje. Então, eu finalizo, então, com esse item para vocês. Eliana, você imagina naquele período, 5, 6 gerações se conviviam na mesma época? Pois é. Não, é incrível. É incrível. Gente, posso falar? Você pode falar e depois, se você quiser, já pode orar para finalizar. Tudo bem. Eu queria muito me aprofundar mais sobre isso, alimentação, né? Porque eu conheço pouco, né?
Eu conheço, só que eu acho que eu não consigo explicar ainda para o meu marido, e meu marido é meio cabeçudo sobre alimentação. Às Ô, vezes Sueli, eu faço depois jejum a gente aqui, pode, depois a gente pode ajudar até nesse aspecto, viu? E às passando vezes eu umas faço jejum aqui de carne, os tetos só falta cair sobre a minha cabeça. Eu falo, gente, vamos limpar um pouco o nosso estômago, né? E eu fico só no ovo, legumes, ovo, legumes. E meu marido, às vezes, ele acha ruim, aí eu explico para ele, né? Que nem a questão da Coca-Cola e carne de porco. A Coca-Cola eu consegui tirar na minha família, né? Aqui ninguém toma Coca-Cola. Até porque não é saudável para ninguém. Mas, assim, a questão da carne de porco, meu marido é batizado, só que ele é meio, ele não conseguiu ainda entender o mal que isso faz, entendeu? Eu e meus filhos não comem, né? Fosse por mim eu nem copiava, mas às vezes ele traz para dentro de casa, eu até falo, tá arrependido sem isso na minha mesa, porque ele não tem ainda esse entendimento. E o que o seu marido falou é verdade. Se a pessoa soubesse a importância da alimentação, como é fundamental, né? É muito bom, porque hoje em dia, Deus que me perdoe, né? Tem muita coisa que só Deus, viu? Cada alimentação aí, não é? É verdade. Era isso. Agora pode fazer a oração, Sueli. Posso fazer a oração, mas eu tenho vergonha. Não, tira a vergonha. Põe de lado, Então, fica de vergonha de lado na cadeira e manda ver. então tá bom, vamos lá. Senhor, meu Deus, nós entramos mais uma vez na tua presença, Senhor, para agradecer esse lindo conhecimento e sabedoria que o Senhor dá para nós. Porque sabemos, Senhor, que sem a tua presença não somos nada e ninguém. Desde já, Senhor, eu apresento cada família que está aqui, cada lar, que o Senhor possa, Senhor, entrar abençoando, dando sabedoria. Como assim, Senhor, eu peço para minha casa, Senhor. Muitas vezes eu sei, Senhor, que eu não consigo me expressar direito, mas eu sei que o Senhor conhece meu coração e sabe a importância, Senhor, que eu quero de eu e minha casa servir o Senhor verdadeiramente. Amém. Mas eu sei que está tudo nos seus planos. E também, Senhor, peço gratidão pelo dia de hoje, pela essa rica oportunidade que o Senhor me deu. Eu tão falha, tão pequena, Senhor, me sinto perante esse mundo e o Senhor me capacita, Senhor, para me fazer a tua vontade, para me querer mais, me aprofundar, Senhor, do teu conhecimento. E desde já eu agradeço. Amém. Amém. Tô morrendo de vergonha, ainda bem que eu não estou com a câmera ligada. Foi ótimo. Fica tranquila, Sueli. Tá bom. Irmãos, Deixa eu gostaria falar um negócio hoje. Manda aí. Hoje, eu não sei se vocês estão sabendo, hoje vai ter arrecadação de alimento da ASA. Sim, estou sabendo. Tem muita gente, todo mundo está sabendo aí? Sim, inclusivemente eu queria me informar, porque, gente, eu ando, peraí, filhinha, eu ando meio esquecida. Como que faz para dar meu dízimo? Porque eu e a minha casa agora, nós quer dar dízimo, né? Eu fiz um propósito com o Senhor que nós quer dar dízimo. Sueli, eu vou mandar uma mensagem para o Laércio, aí vocês me passam o endereço, eu vou levar para você um envelope de dízimo, que aí eu te explico como preencher. Sim. Tá? Porque aí, no caso, as outras opções são um pouquinho mais complexas, assim, tipo, de fazer por aplicativo e tal. Mais fácil eu te mostrar aí com o cartão de dízimo, tá bom? A questão da arrecadação da ASA, pessoal, se ninguém ligou para vocês ainda, vamos dar uma geral aqui. Hoje, juntamente com os Calebs, na parte da tarde, o pessoal vai para a igreja. Se você puder ir na igreja e levar na igreja, vai estar o pessoal lá para receber. Se você quiser que retira na sua casa, dá um toque para a gente lá no grupo da igreja, falando, olha, pode passar na minha casa para retirar alimento. E aí a gente organiza o pessoal para ir de carro até a sua casa e na parte da tarde agora e pegar os alimentos, tá ok? Porque a gente vai ter bastante gente lá para ajudar, para quem não puder ir até a igreja levar, a gente ir até a casa buscar, tá bom? Aí no grupo da igreja, então, se manifesta, ó, eu quero ajudar com alimentos. E aí a gente faz um contato contigo, às vezes para pegar o endereço, se a gente não souber, tá? E também para organizar o pessoal que vai estar disponível lá para poder ir retirar
esses alimentos. Sim, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu pego cesta, né? Mas eu queria doar. Posso? Mas se não for fazer falta para você, fica à vontade. Sim, que nem eu falei pro meu marido, né? Que eu peço até oração para os irmãos, né? Que o Senhor, apesar que o Senhor ele tem me ajudado muito, né? Ai de mim se não fosse o Senhor. Mas eu falo pro meu marido, né? Todas as orações eu falo, vamos orar para nós não precisar, porque a palavra do Senhor fala que é melhor você ter para dar que pedir, sabia? Ok, Sueli, fica tranquila, fica à vontade. Irmãos, eu queria só, né, aproveitando, Sueli, nós estamos aqui sempre em pleno conhecimento. Essa é a importância de nós participarmos da Escola Sabatina, de nós conseguirmos aqui conversar, discutir e nos aprofundar, justamente, né? O estudo da lição, para vocês terem uma ideia. A Helena falou no início, essa lição ela foi escrita por alguém que morreu em 94, se não me engano, não é isso, Helena? Isso, em Utah. Exatamente. E olha só, essa lição está conosco agora em 2021 e ela já foi utilizada pela igreja em 2003. Não sei se vocês sabiam, mas ela foi usada em 2003. Ou seja, nós estamos reciclando aquilo que em algum momento nós já soubemos. Se nós estávamos na igreja em 2003, se não, estamos tomando conhecimento disso agora e isso amplia justamente o nosso conhecimento. Agradeço de imediato a Eliana por nos ajudar. Eliana, queremos a sua segunda participação aí na parte da tarde. Tenho certeza que você vai trazer bastante coisa para a gente. E o detalhe é justamente esse. Está fechado com a Eliana à tarde? Sim, sim, 3. Sim. Então, e aí o detalhe é justamente esse. Às vezes a gente fala assim, mas fulano de tal tem mais conhecimento que eu. Esse é o grande X da questão da igreja. Eu acho que essa é a grande contribuição que a igreja tem a dar para todas as pessoas, a partir do momento que aquele que tem um pouco mais de conhecimento pode fazer um comentário que faz com que aquele que, de repente, é novo na fé, está começando a conhecer, está começando a estudar, não sabe muito por onde, né, por quais caminhos seguir, ajuda para que ambos cresçam, né? E aí, justamente, né, nós crescendo juntos conseguimos fazer com que o evangelho, inclusive, chegue a outras pessoas. Ok? Então, agradeço demais. Vamos lá para o culto. E 3 horas a gente entra de novo. Vamos continuar essa discussão aí, que se brincar, a gente vai virar até o pôr do sol, hein? Deixa eu só fazer uma perguntinha, gente, antes de eu dar tchau. Alguém conhece o irmão Manuel? Tem alguns Manuéis, Manuel, enfim. Não, é o irmão Manuel. O irmão Manuel, ele é da igreja aqui, da Jacuí. Não, eu particularmente não conheço. Um dia eu queria me encontrar com ele, porque eu tinha 15 anos, hoje eu estou um pouco mais velhinha, e há 15 anos atrás ele me explicou o que era adventista, o que era uma alimentação, e até hoje eu guardei isso no meu coração, né? Tento passar para minha família, tento passar para o meu marido, que é um pouco cabeça dura. Então eu queria encontrar ele, é um senhor de idade que ele me deu estudo, né? Eu era jovem naquela época, mas eu já queria saber sobre adventista, e um dia eu sempre falo para Deus, eu queria tanto encontrar o irmão Manuel, eu nem sei do meio dessa epidemia, se ele já está com o Papai do Céu ou não, mas um dia eu creio que eu vou encontrar ele. Fica com Deus todos, feliz sábado. Feliz sábado. Vou cuidar agora das crianças, que mais tarde tem mais um pouquinho. Mais tarde eu vou pôr meu filho em frente, porque o meu filho ele tem muita curiosidade de saber dessas coisas, né? E eu gosto que ele quer saber, eu vejo o interesse dele bem, né? Então, vou cuidar para mais tarde eu pôr ele de frente com a tela também. Fique com Deus. Bom culto, pessoal. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.